Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Meus queridos irmãos e irmãs, que texto belíssimo! É interessante observarmos que o pecado que Jesus mais repreende no Evangelho é o pecado do julgamento ou da criticidade. É esse pecado que fecha a porta da misericórdia de Deus em nossas vidas. Reflitamos hoje sobre como olhamos e tratamos aqueles cujos pecados são tanto manifestos. E no Evangelho de hoje, Jesus é criticado pelos fariseus e mestres da lei judaica por dividir a mesa com os pecadores. Em resposta a essa crítica, Jesus conta as duas parábolas que acabamos de ouvir. Uma que mostra um homem e a outra uma mulher. Por que um pastor abandonaria 99 ovelhas, deixando-as em risco para ir em busca de uma ovelha perdida? Ao encontrar a ovelha, a levou para casa, carregando-a nos ombros. Parece um pouco exagerado convidar amigos e vizinhos para participar de uma refeição comemorativa pela volta dessa ovelha. Se as ações desses dois personagens parecem um pouco extravagantes, é porque ao contar essas histórias, Jesus realmente está falando sobre os caminhos de Deus, que são extravagantes para os padrões humanos. Jesus está dizendo que o amor de Deus por nós é muito forte. O desejo de Deus de estar em comunhão conosco é tão grande que Deus nos procura com grande energia sempre que nos afastamos dele e acabamos perdidos. Quando nos permitimos ser encontrados por Deus, a alegria de nosso Pai não conhece limites. Este é o Deus que Jesus revelou ao partilhar a comida com os pecadores e continua a nos revelar hoje. Nas duas parábolas houve grande alegria quando foi encontrado aquilo que se havia perdido. O pastor vai atrás da ovelha perdida. Essa ovelha representa a humanidade, cada um de nós. A ovelha é um animal inseguro, é uma presa fácil, não tem garras. Nós também, as ovelhas de Deus, não podemos por nós mesmos nos defender. A ovelha não tem garras e tende a se desviar do rebanho. Somos também inclinados a nos desviar do caminho do Senhor. A ovelha é míope, também não enxergamos bem no sentido espiritual. Não conseguimos nem sempre ter discernimento entre o bem e o mal.
quando tentamos nos aproximar das pessoas que parecem estar distantes dos caminhos de Deus, como agimos? Como as tratamos? Jesus não vai atrás da ovelha perdida para deixá-la no mesmo estado em que a encontrou. Ele quer trazê-la para o redil. Jesus se aproxima do pecador para que este se converta. E a conversão é consequência de uma experiência de amor. Vimos isto no Evangelho do último domingo. Zaqueu se converteu depois que Jesus partilhou a mesa com ele. Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Nosso Senhor se aproxima do pecador para tratá-lo com amor. E ao se sentir amado, o pecador volte para a casa do Pai. Ouvimos no Evangelho que a mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Às vezes, vamos perdendo as coisas pequenas pelo caminho da nossa vida e não ficamos atentos a essas perdas. As pequenas coisas que você perde dentro de casa sinaliza as grandes coisas que você pode perder fora de casa. Primeiramente, procure as coisas que você perdeu dentro de si antes de procurar fora. São Paulo já dizia que nós somos moradas de Deus e templos do Espírito Santo. Quando você perde algo dentro de casa, não procure fora, procure primeiramente dentro. Santo Agostinho diz nas Confissões: Senhor, tu estavas em mim, mas eu não estava em ti. Eu te procurava do lado de fora, quando tu habitavas dentro de mim. Você não perde nada dentro de casa, apenas não sabe onde está. E só precisa da luz do Espírito Santo para encontrar o que perdeu. Por isso que a mulher no Evangelho acende uma lâmpada. Ela precisa da luz. Quando perdemos algo, precisamos invocar a luz do Espírito Santo, que vem habitar em nós. Ao acender uma lâmpada, a mulher de início não achou a moeda, ela apenas viu a sujeira e começou a varrer a casa. Quando a luz do Espírito Santo nos ilumina, talvez não encontremos logo aquilo que perdemos. A luz do Espírito Santo nos possibilita nos reencontrarmos com Deus. Quando a luz se acende, o primeiro encontro é com a nossa miséria. Santa Teresa diz que não há teia de aranha que se esconda diante da luz. Nos encontramos com a nossa miséria para em seguida nos encontrarmos com a misericórdia do Senhor. A luz do Espírito Santo nos conscientiza que há muita sujeira cobrindo aquilo que é de valor para a nossa vida. A mulher acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Se tu perdeste os valores no caminho, entra no teu quarto interior, fecha a tua porta, pede para que o Espírito Santo te ilumine, para que assim tu te unas àquele que sempre esteve na tua casa, e assim tu encontrarás aquilo que perdeste. Terminemos esta singela reflexão com um pensamento belíssimo de Santa Teresa nas primeiras moradas. Jamais chegamos a nos conhecer totalmente se não procuramos conhecer a Deus. Olhando a sua grandeza, percebemos a nossa baixeza. Observando a sua pureza, vemos a nossa sujeira. Considerando a sua humildade, constatamos como estamos longe de ser humildes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.